Muito boa noite, senhoras e senhores, jovens e experientes. Estamos aqui mais uma vez, frente a frente, iniciando essa transmissão. Já vou enviar aqui o convite para o meu convidado de mais uma edição, mais um episódio do Papo 10, que é uma série de lives onde a gente parte do livro Opus, conversando sobre o trabalho, os textos no livro, e percorrendo por assuntos que forem pertinentes à minha pessoa, ao convidado, à literatura, enfim, o que mais vier pro papo, para a conversa. E chegando aí também a vida, a profissão, a ocupação do nosso convidado. Dessa vez, dividir essa tela aqui com pessoas que podem agregar aí numa troca de ideias. E chegou, agora foi. Estamos aqui, temos convidado da noite, Galdino, muito bem-vindo. Bem-vindo a todos aí que estão conectando com a gente, acenando aqui. E aí, meu caro, como que tá aí desse lado da tela? Olha, boa noite a todas, todos, todes. Rapaz, é emocionante e é um momento muito feliz poder trocar contigo, compartilhar contigo e com quem estiver assistindo ou quem for assistir futuramente essa nossa conversa, né? E eu fico muito feliz em poder compartilhar, porque em um tempo em que nós não tivemos para falar, né, não tivemos oportunidades, em uma sociedade que muitas vezes as portas são fechadas, ter oportunidade de falar do nosso trabalho, falar da nossa visão de mundo, poder trazer dois livros, né? Você está com o meu, eu estou com o teu livro, trazer dois livros, o gosto, né? O gosto pela palavra, o gosto pela poesia. Você pega um livro como o teu livro, um livro que você olha, tem uma coisa que eu costumo dizer que é o trabalho, o ofício da poesia. Não é uma coisa que você fez um livro porque você queria lançar um livro. Eu vou lançar um livro aí, porque você paga, você lança. Não, não é isso. Né? Você começa a pegar o livro e você vê que tem um trabalho, existe uma entrega nisso. E aí, e você percebe, né, o teu livro, eu não vou entrar direto agora, mas dizer que eu estou ansioso pelo nosso bate-papo, que seja muito bom, e agradecer a quem está nos prestigiando. Eu vou até enviar uns aviões aqui, né, aviões que chamam, enviar esses aviões aqui. Os convitinhos, né? Pode crer. Os convites para o pessoal assistir a gente, participar. Estou mandando aqui brasa, porque vai ter muita coisa boa para a gente explorar. Você pergunta, eu pergunto e a gente toca esse barco para frente. Mas você é o comandante. Mas é muito bom estar nessa iniciativa, né, mano? Bom, você já iniciou aí o papo, já apresentando os livros, né? Mas o foco acaba sendo aí a literatura, mas para começo de conversa, quem é o Galdino? Antes da literatura e o Galdino depois da literatura. Tem essa diferença? Então, é até difícil de falar isso, porque o Galdino antes da literatura e depois. Aí depende de que literatura, Bruno, porque desde que eu me entendo aí por 6, 8 anos, eu fui criado em um sertão, fui criado, e aí eu fico feliz, você, professor, eu criado por uma professora, minha avó. E ela ouvia e lia poesias, eu nunca tive energia elétrica, né? Não tinha energia elétrica, não tinha... Aí, sem energia, você não tinha televisão, você não tinha outras coisas. Sim. E aí ela lia poesia e escrevia para mim, e ela falava, você tem que responder para mim. Então, eu sempre existi o Galdino com a literatura. Só que não a literatura, essa literatura de eu ter escrito livros, mas o Galdino com a literatura mesmo ali no dia a dia, na figura da minha avó, que escrevia cartas para São Paulo. Todos os dias a casa era cheia para escrever cartas para São Paulo, um mundo imaginário. Então, aquelas cartas era a literatura, né? Então, eu não me vejo separado da literatura na sua raiz, na sua essência. Agora, é claro que existe
uma diferença do Galdino na literatura com a publicação de livro, e aí já é um outro caminho mais, caminho mais editorial, mercadológico ou participante de eventos literários e tal. Sim, sim. É interessante, você já traz de alguma forma essa distinção possível, né, da literatura sendo tudo que é escrito, que pode ser escrito, né? Tanto é que a gente tem lá a literatura médica, a literatura jurídica, que são literaturas, não no sentido literário, né? Literatura como arte, né? Arte. Mas, Olha, eu queria fazer né? Ô, Bruno, Sim. olha que coincidência louca. Eu vou fazer um agradecimento aqui público para uma pessoa linda e maravilhosa Nada a ver. que teve, me deu o prazer de fazer o prefácio do meu livro. E ela escreveu lindamente, captou isso de uma forma muito bacana. Maristela Bárbara, ela está aqui. Eu não sabia que ela ia entrar, eu mandei o convite, a gente manda, não fala com as pessoas há muito tempo. Mas ela fez o prefácio desse livro, Achados e Perdidos. Ela me presenteou, assim, eu contando histórias e tal, e ela me presenteou com o prefácio desse livro. Foi um momento bem difícil da minha vida, um momento bem difícil. E a Maristela soube captar esse momento, captar a essência do que eu contei para ela. E ela fez esse prefácio. Muito obrigado por ter me presenteado. É uma coisa, esse texto do prefácio eu não tenho, né? Não tem valor que pague. O que existe, o que pode se fazer é retribuir com muito obrigado, porque não existe pagamento para uma coisa como essa. E a Maristela soube, como ninguém, captar esse universo da Judite, que era essa professora que escrevia cartas para São Paulo e que, com ela, eu aprendi o valor das palavras, né? E os professores, eu tenho muita admiração pelos professores. Maristela, muito obrigado, querida. Você faz parte de uma grande caminhada, em um momento difícil. Esse livro foi lançado em um momento muito difícil. Bruno, só para entrando em história, em 2016 eu passei por um momento pessoal bem difícil, e aí com esse livro eu vendi por R$ 30 para comer 30 dias no Bom Prato. Foi uma situação assim, 30 dias no Bom Prato. Então a literatura me salvou de várias formas. E essa foi uma delas. Chegou um ponto que eu estava muito numa situação financeira delicada e tudo. Eu vendi o livro e aí eu lancei. Aí eu comi 30 dias no Bom Prato, R$ 1. Eu saía de onde eu morava, na região ali da Praça Princesa Isabel, e ia até a 25 de março buscar. E eu lembro a pessoa que comprou o primeiro livro, e aí eu digo, e aí na sequência eu ganhei um prêmio, o VAI, da Prefeitura de São Paulo, e aí as coisas foram clareando e a gente foi atravessando a onda difícil. Nossa. Esse aí foi lançado em 2015? 2016. 16. Já. Quer contar um pouquinho? Ele foi o primeiro, depois teve um em 17, é isso? Esse aqui foi 2016. Bruno, para começar, né, eu vivia muito nos saraus, né, e vivia muito nos saraus. Depois eu quero saber de você, tá? Estou começando por mim, mas assim, eu vivia muito nos saraus. E quem pega esse livro, né, o Achados e Perdidos, às vezes se decepciona. Por quê? Eu comecei a viver nos saraus e nos saraus as pessoas, eu percebi, tinha o Cordel do Fogo Encantado chegando. Olha, tem um primo lá em Surubim, estado de Pernambuco. Boa noite, Mário Severino. Boa noite, querido. Obrigado por estar aqui ouvindo as nossas histórias. Ele conhece a velha Judite, ele conheceu bem a minha avó, professora, lá no sítio Gavião, né, em Frei Miguelinho. Um abraço para vocês aí. Esse livro, eu comecei a andar nos saraus e tinha o Cordel do Fogo Encantado, e eu vim do Nordeste, vim do Sertão, tinha aquela coisa da oralidade, de falar poesia. Meu nome é Carlos Galdino, eu venho de São José do Egito, a minha cara é feia, mas meu repente é bonito, e o que é meu ninguém toma porque já estava escrito. E aí eu digo, rapaz, né?
Eu digo, e aí eu continuei dizendo, era a festa de São João, 13 do mês era a data, e eu bati na porta exata, veio Gersina parteira lá do Algodão do Manso, e disse assim com espanto, esse nasceu para cantar, fazer coco e embolar nesse mundaréu afora, e continuou gritando, criança para nascer chora, e Galdino nasceu cantando. E aí, é, essa coisa da poesia, esse livro, eu tinha tudo isso, essa oralidade. E o que acontece? Eu não tinha um livro, eu não tinha um Uhum. CD. Então eu dizia, todo mundo aplaudia, era maravilhoso, mas e aí? Eu quero comprar o teu livro. Onde Eu eu não leio, tinha. onde eu vejo de É, novo. não tinha nada, não tinha dinheiro para fazer um livro. E não tinha despertado, eu não tinha um produto, né, vamos dizer assim. E aí era uma insistência. Como assim você não tem livro? Quando é que você vai lançar seu livro? Houve uma cobrança. E aí, em 2016, Jefferson Messias, Jaime Matos e Laudecir da Silva. 3 pessoas que, professor falou assim, não, você tem que lançar o teu livro. E aí veio esse Achados e Perdidos. E muita gente se decepciona. Por quê? Porque imaginaram que ia encontrar essa oralidade, esse cordel nesse livro, quando na verdade ele tem muito mais uma poesia intimista, mais reflexiva, porque a poesia de cordel era muito mais para você chegar e levantar um sarau, para você chegar e ter a resposta, né? E essa aqui não, era a Sim. poesia mais calada, que falava dos amores, das paixões ali, não necessariamente tem rima. E aí esse foi o primeiro. E depois desse, em 2017, eu lancei o Poemas Quase Sinceros e Outras Mentirinhas, que também vem nessa linha de uma poesia mais quieta, mais intimista. Então eu nunca lancei essa poesia, esses poemas, tem um ou outro, assim, esse poema mais oral do Nordeste. Tá para sair Sim. um livro aí, o Rudia, que aí sim ele vai trazer um pouco dessa oralidade. Qual é o nome? Você falou o nome, é isso? É, Rudia. Podia, É. podia. Ó, já é um spoiler aí do que vem. O Rudia, você sabe o que que é, né? De. É Não, um pano, né? podia. É um pano que você vai fazendo. Com qualquer roupa você faz ele, né? Você faz uma roda de pano, coloca na cabeça e ela amortece o peso que você carrega. Seja lenha, Sim. seja um pote de água, seja uma pedra, um peso, né? E isso não é Pontinho novo, isso é ali tem a luta árabe. embaixo. Isso. Os Tipo, para portugueses ajudar a trazem equilíbrio. também. Os portugueses têm lá, chama rodilha, mas o nordestino ele cria palavras, ele botou É, rodia mesmo. E é o rodia de arrodeia, arrodear, né, de dar a volta, né, que é dar um monte de volta ao pano. E aí eu digo, bom, se esse pano amortece os pesos que nós carregamos, a poesia amortece o peso da vida. Então vai ser rodia. Vai podia. ser rodia. É o próximo trabalho, A então. próxima. Né? Na verdade, talvez não seja o próximo, Bruno, porque no meio disso eu recentemente passei por uma dor de coração grande, não é dor de amor. A minha poesia ela é feita de várias coisas, entre elas as derrotas, as decepções. É, porque um poeta, ele também, por mais os famosos, as pessoas, elas têm as derrotas. Muitas vezes elas não mostram, mas o poeta ele costuma colocar nas palavras. E eu Sim. recentemente passei por uma derrota grande e nessa eu coloquei um livro chamado Desinventando a Dor. E ele vai sair antes do Rudia, porque ele é menorzinho, é compacto, pequenininho. Embora eu fale de coisas mais pesadas, mas ele é levinho, feito esse é amor ou é besteira. Bacana. Inclusive, a live é Papo 10, é a partir do Opus, que é meu segundo trabalho. E aí a gente aproveita aí para esse Agora eu quero compartilhar, falar, eu quero te se perguntar, hein? compartilhar, né? Quando você me deixar, eu vou te perguntar. Opa, claro. Só antes da gente, nesse bate-bola, né? O, você fazendo essa de improviso, que lembra, se acelerar mais um pouco, lembra até uma embolada e tal. Não sei, eu lembrei um tanto do Miró da Muribeca, né? E só a diferença, né, do texto performado, né, do texto que ali na performance ao vivo é diferente da leitura, né? Então acho que o estranhamento que muitas pessoas
tiveram quando leram os seus livros, os seus versos ali, tipo, pera, cadê o Galdino que eu vi lá ao vivo? E o cara que escreveu isso aqui não é ele, não. Porque, naturalmente, a diferença da leitura, do ritmo, né, de cada É. um, não Não, vai você falou do Miró, representar. né? Tá? Você falou do Miró. Eu convivi um pouco com o Miró aqui em São Paulo, né? Ele veio para cá e passou alguns tempos na casa do Marco Pezão, que fazia o sarau na Casa das Rosas. Nós Pleno fazíamos pulmão, juntos. eu Fizemos, conheci o Pezão, eu conheci. então, nós fizemos o Apenas Sumões por 5 anos juntos. Eu era o apresentador, o Pezão era o meu par. E nós fizemos cinco Eu anos. participei desse sarau, mas eu não te conheci lá. Olha que É, coisa. eu fiquei 5 anos lá no Apenas Pulmões. Eu acho que eu fiquei, eu não lembro se foi até 2016. A gente chegou na fundação do Apenas Pulmões e eu passei, porque o Pezão ele foi da Secretaria de Cultura e eu fiquei, ele me contratou para fazer. Antes eu fiz o mapeamento dos saraus com o antecessor do Pezão, que era o Rui Mascarenhas. Aí o Rui Mascarenhas foi demitido e aí eu falei, bom, eu vou ser demitido também, que eu era assessor do cara. E aí o Pezão falou, não, eu quero ficar com você para você trabalhar com a gente. Aí ele me deu a Biblioteca São Paulo para assumir o primeiro sarau da Biblioteca São Paulo, em 2010, acho que é isso. Que E aí, massa. a primeiro sarau da Biblioteca São Paulo fui eu, o sarau da Liberdade de Expressão, porque ali era um presídio, então eu digo, vamos fazer. Aí ele me contratou para isso. Na sequência surgiu um sarau na Casa Mário de Andrade e falou, não, você vai fazer também. E aí os poetas do Tietê, o pessoal falou, ó, e ele falou, ó, tem um cara bom fazendo sarau lá. Os poetas do Tietê, ainda que não estavam tão formados, chegaram e viram aquilo lá, né? E aí eu fiz Parque da Água Branca, aí na sequência eu falei assim, você não quer apresentar o A Plenos Pulmões? Eu falei, chama o Jaime Matos, né, outro camarada. O Jaime falou, eu vou, mas se o Galdino for. Aí a gente foi, ficamos 5 anos lá fazendo, né? E o Miró, ele vinha de Recife, ficava na casa do Pezão. E eu considero o Miró um cronista, rapaz. É uma crônica com muita poesia, uma poesia com muita crônica. Que E ele barato. tinha uma naturalidade que era uma naturalidade assim, eu não sei, mas eu não acredito que o Miró tenha estudado teatro. Ele tinha a muganga, nós chamamos de muganga, que é o pantim, é o jeito de fazer que ele adquiriu com a experiência da vida, né? Ele falava, Sim. Elza cagava na rua e não importava. Então ele tinha a muganga dele era natural, é um teatro natural, uma performance natural. Ele aprendeu naturalmente com a vida e observando tanto o outro como observando a ele mesmo, ele foi criando um grande personagem, as grandes performances dele, que ele fala assim, São Paulo, gosto muito de tuas luzes, mas tem um ser humano jogado na calçada e nessa hora o coração do poeta se apaga. É isso. Demais, demais. É muito interessante, porque esse ao vivo, quando é levado para o livro, né, tem que ser muito bem feito, senão estraga a graça da coisa, Vai né? Senão não se traduz, é quase uma tradução, né? Porque o ao vivo é um exemplo do Miró, mas até mesmo você declamando e falando é muito diferente do que ler o que você escreve, né? Ganha uma outra, Eu ia eu ia, forma, sim, sim. ganha uma outra vida, né? Ah, sim, sim. É outra veia, assim, da escrita e a fala se encontram, mas são coisas diferentes, né? Antes a gente vai nessa estrutura mínima, assim, mas vai fluindo, né? E eu preparei uma pergunta aqui que eu ia deixar mais para o final da live, mas antes de passar o microfone para você fazer as perguntas e trazer também seu ponto de vista sobre profissões que você já teve, já trabalhou, que foi no comércio, né? Você pode até comentar um pouco no comércio, enquanto isso você continuava escrevendo. O que essa produção te dava de retorno? A produção da escrita, da realização de saraus, enquanto você trabalhava vendendo, trabalhava no atendimento, no comércio ali, mas não deixava a escrita de lado, a realização de sarau e tudo mais. O que essa participação em paralelo nos saraus e na escrita, na literatura, o que isso te dava de retorno?
que isso te dava de pagamento não financeiro, mas que ainda assim era quase um salário não pago em reais, mas com algo que é real, né? Bruno, era um fôlego para uma humanidade, porque eu trabalhei 20 anos em comércio e o que nós tínhamos hoje como advogado, eu via, mas eu não sabia exatamente o que. Nós tínhamos muitas violações de direitos, né? Violações de direitos, assédio moral, que a gente chama, né, de assédio moral, Sim. muita desumanidade no tratamento, nas cargas horárias, nas metas. Isso, para mim, era muito desumano. Embora fosse dali, desse ambiente, dessa área do comércio e tal, que eu levasse o pão amassado, né? O pão amassado para casa, né? Como diz, a poesia, a literatura, financeiramente não me trazia tanta coisa, não era tão significante. Mas para a alma, para a satisfação da alma, da mente, aí o pagamento era gigantesco. Eu não sei nem contar, porque isso me salvava de toda essa desumanidade, de toda esse capitalismo selvagem das metas, das obrigações, porque a pior coisa do mundo é você fazer algo totalmente obrigado. Às vezes você tem um compromisso com uma coisa, mas quando você é obrigado, você vai trabalhar no domingo, obrigado, você tem que ir, porque não tem outro jeito. Você não tem outro emprego, é esse que você tem que ir no domingo, e outro porque o cara te obrigou, ele disse que você tem que ir. Então, a poesia, para você ter uma ideia, agora eu tive bons gestores, por exemplo, um deles, eu posso citar o nome, Marco Carriel. Ele, em 2005, ele me deixava, no dia de maior movimento do comércio, ele me deixava fugir do Barateiro para ir para uma oficina de poesia no Parque da Água Branca. O Barateiro na República, ali na Rego Freitas, ele fazia vista grossa e eu corria para ir para uma oficina de poesia no Parque da Água Branca. Aí eu dizia, ó, eu vou 1h da tarde, a oficina começa às 2h, quando for 5 da tarde eu estou de volta. E às vezes 5h30, 6h eu estava de volta, fazia alguma coisa ali e ia embora. Mas ele deixava eu fugir. Então, foi um cara muito humano, a exceção à regra, né? Uma exceção à regra. Então, o pagamento é um pagamento milionário, de saúde, de beleza, de um universo de conhecimento das palavras e conscientização do belo e do cotidiano. Né? A minha poesia, além disso, ela é feita da observação do cotidiano. Então, enquanto eu estava ali pesando os frios, pesando as coisas no mercado, eu também observava o cotidiano e a poesia vem dessa observação. Que massa. É algo que imensurável, né? Não é pago em dinheiro, mas são coisas até que o dinheiro não O compra, né? dinheiro não compra, né? Jamais, jamais. Agora deixa eu te perguntar, né? Você quer compartilhar algum texto ao vivo? Pode ser. Uma leitura ou que você tem aí de cabeça decorado? Deixa eu ver. Ah, eu vou fazer uma poesia que... Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Deixa eu passar o olho rapidinho. Deixa eu ver, eu fugi da tela aí, mas eu não estou com ele aqui. Será? Ah, não estou. Mas eu vou fazer uma aqui. Vou fazer uma aqui que fala justamente de um momento bem meu poema novo, né? E aí, na sequência, eu te pergunto, tudo bem? Beleza. Pode ser. Vamos lá. O meu poema novo. O meu poema novo não tem novidade. A minha idade não é nunca a mesma. O que é bom passa, a gente quase nem vê. O que é ruim tem passos de lesma. O meu poema novo, quem dera, fosse mesmo um poema e falasse de amor e de flores. O meu poema novo é assim, já velho, nasce breve, nasce morrendo sem ainda ser lido. Meu poema novo, ora, não leiam. A novidade está nas páginas dos jornais. Quem sabe? Em meu poema novo não cabe. Não cabe tanto coração partido e tanta gente na rua, a mulher nua
E, por outro lado, a dama e seu luxuoso vestido. Não cabem os desclassificados, não cabem os classificados, não cabem os horóscopos, nem a queda do helicóptero, não cabe o sorteio da Mega Sena. Eu nunca vi quem tenha ganhado. Não cabe a cena da novela, nem a vela para o defunto, nem tudo junto, nem separado. O meu poema novo é assim, rasgado. Eita! Caramba! Quebrando a Manda expectativa no poema novo. poema Que novo. massa! E Deixa eu emendar minha última pergunta. Claro. E tem a ver com como ele finalizou com esse rasgar, lá na página 21 do É Amor ou é Besteira, página 21, o rasgo na pele da parede, o selo da carta, a sede, a manchete e a mancha de sangue do regime. Você poderia comentar sobre esses versos? Rapaz, eu vou comentar sobre esse verso porque ele dialoga com o seu livro. É louco isso. E assim, ele dialoga com o seu livro, porque você tem um poema lindo aqui, que eu vou tomar a liberdade de lê-lo, se você deixar. Claro. Pandemia, ano 2. É um negócio que eu Eita! olhei e digo, sou eu, isso é eu. Não, como é que pode? Não, o que é isso? E aí, esse poema também foi feito na pandemia, em um tempo da pandemia, e a parede da minha garagem ele tem umas fissuras, né? Tem umas fissuras e tal. E aí eu rasgo na pele da parede, porque é o tempo esculpindo-se, é o tempo trabalhando, então tem um rasgo. E aí eu sou meio preguiçoso. Agora eu estou enviando mais cartas, né? Você recebeu o livro, então eu deixei a preguiça de lado, a timidez da minha caligrafia feia, e enviei um livro para você, por exemplo. Então, eu peguei essa mania de... Eu perdi a preguiça, né? Então, o selo da carta. Eu comprei o selo está lá jogado e eu não escrevia, né? Se eu tivesse pegado essa habilidade antes na pandemia, eu tinha escrito bastante, né? Mas eu tinha aquele medo de contaminação e tal. E Sim. a sede na época da pandemia, quando a pandemia começou, uma semana, eu achava que era brincadeira. Eu achava, isso vai passar amanhã. E depois vem a sede, que é uma saudade de ver as pessoas, é uma saudade de estar. E depois a manchete, né? As manchetes que vinham, e nisso tudo a gente tem ainda hoje no Brasil a negação do que existiu a ditadura, né? Existe uma negação de que existiu a ditadura no Brasil. E aí eu falo a mancha de sangue do regime, né? Porque até hoje nós temos pessoas desaparecidas, que não se tem notícias, nós temos crimes não explicados. Então eu trago aí uma crônica, dentro de um pequeno poema, de uma pequena poesia, uma crônica, a situação que estávamos, que era a pandemia, e também a questão da ditadura, que de tempos em tempos surgem pessoas dizendo, não, isso não existiu, né? Sim, sim. Nossa, muito bem explicado e 5 versos que gera toda uma conversa, né? E aí, quando eu vi o teu poema Pandemia Ano 2, eu falei, cara, é um diálogo aí entre poesias, né? Uhum. Diálogo. Sim, sim. Mandar um abraço aqui, ó, pro Cosme, o Cosme Oliveira, que entrou aqui. Boa noite, Cosme. Também a editora Forja, que é quem publicou esse livro, Kleber Baleiro. É muito interessante encontrar um poeta que se expressa tão bem em diferentes linguagens. É comigo isso, editora Forja? Meu Deus. Muito provável. Eu acho que esse comentário veio na hora que a gente estava falando do Miró, da tradução do texto falado para o texto escrito. Sem dúvida. Um abraço aí também para o João, Patrícia. Muito bom ter aqui a audiência de vocês. Mas aí, segue daí. Aí você achou que tem essa conexão? Eu achei que tem essa conexão dos poemas, né? Mas eu estou bem curioso, ó. Opus 2022. Me conta uma história, Bruno. Sim. Esse livro, você já tinha o projeto dele, ou ele nasceu a partir da pandemia? Foi a pandemia que fez
ou a pandemia só acelerou, ou você já tinha ele com esse nome, ele prontinho, como é que foi? Certo. Ele começa quando, na verdade, ele coincidiu, né? Porque ele começa quando esse aqui, ó, deixa eu pegar. Ele, este começa quando O feto a feto. este termina. Porque o Feto a Feto eu escrevi ele de 2016 a 2018, uns 2 anos aí para ele ficar pronto e já para levar ele para esse trabalho de editoração e tudo mais para publicar. E 2019 foi quando a gente lançou, em outubro de 2019. E aí, beleza, aí eu fiz um primeiro lançamento, né? Fizemos um primeiro lançamento do Feto a Feto. E aí virou o ano 2020, vou eu aí com esse trabalho de divulgação, conciliando o trabalho na escola e eventos culturais e tudo mais. E logo vem a pandemia, né? Em março, mais ou menos, é decretado ali os primeiros fechamentos, lockdown, né? De 2020. Então, março de 2020 eu já não consegui fazer o segundo evento de lançamento e divulgação do Feto a Feto. Mas, quando eu fechei os textos do Feto a Feto, por alguma similaridade nos temas, na linguagem, quando eu encerrei o Feto a Feto, muitos textos ficaram de fora, alguns fragmentos e alguns outros textos que eu falei, bom, não vai combinar com a cara que eu quero, né? Esse aqui tem uma carinha mais simpática, inicial, feto, afeto. Essa letra aqui, quem fez foi uma criança de 8 anos na época. E, enfim, era um livro que eu queria que isso soasse assim, um primeiro livro que fosse para qualquer leitor, qualquer idade. E aí alguns textos, então, não entrou por ser textos mais maduros enfim, uma linguagem talvez mais adequada para pessoas mais velhas, né? Tipo adolescente, adulto, não para crianças igual Feto a Feto também é. E aí foi nisso que quando eu comecei o Opus, eu já tinha uns 30% do livro pronto. E eu continuei a escrevê-lo na pandemia. Por quê? Acabei não trabalhando muito o Feto a Feto na divulgação e eventos por conta desse distanciamento que a gente precisou encarar, né? E o que aconteceu? Eu tinha o que para fazer? Além de participar de algumas lives, eu tinha o ofício, a escrita. E nisso comecei a escrever mais e desenvolver o que eu já tinha ali que não entrou no Feto a Feto. E aí o Opus ele vai surgindo aí. Quando eu decido fazer um livro novo, a gente ainda está no período ali da pandemia, mas eu decido fazer um livro novo porque eu me vejo ali com alguns textos que eu não quero jogá-los, assim, compartilhá-los, atravessando o Feto a Feto, que ainda era um livro novo que não tinha sido tão trabalhado. E aí eu guardo esses textos comigo, passo ali 2020, 2021 elaborando eles, escrevendo mais, até que mais ou menos metade de 2021, final de 21, eu fecho um conceito, uma ideia para o Opus, que é ser um livro um tanto mais maduro do que o Feto a Feto. Tanto é que você pode ler, talvez tenha notado essa diferença de linguagem, de abordagem, porque no Feto a Feto, ao falar da infância, eu falo de uma determinada forma. No Opus, eu falo de outra forma, que talvez para uma criança não vá fazer tanto sentido por ser criança. E aí um adulto, talvez, ao ler um texto sobre infância no Opus, a pessoa já percebe essa linguagem que pede mais, naturalmente pede mais repertório de vida, não que crianças não sejam capazes, mas tem a ver com essa maturidade mesmo de vida, né? E aí o Opus, ele não surge por causa da pandemia, mas a pandemia foi parte desse período aí que eu continuei escrevendo, porque era o que se tinha para fazer, né? De alguma forma, isso salvou meus dias ali também, né? Na pandemia, onde a gente ou ficava vendo lives
de cantores, de músicas, de bate-papos, ou a gente ficava em casa andando de um cômodo para o outro, limpando o que já estava limpo, comendo, procurando formas de sobreviver também, porque a gente teve que administrar recursos, né, para conseguir tocar a vida naqueles dias, naqueles anos. Tanto é que o Pandemia Ano 2 ele, escancaradamente, ele foi escrito na pandemia e aí reflete, de fato, o momento que a gente estava vivendo. O texto ele tem uma nuance de mudança, né? Porque eu organizei ele em duas partes, o Pandemia. Eu poderia comentar depois de você, dar a honra aí de ouvi-lo na sua voz, eu acho melhor. Boa. Bom, para quem não conhece, né, quem não conhece, procura conhecer os livros, tanto o Feto Afeto quanto o Opus, são livros muito bons e que a gente vê o esmero, né? O esmero que é a pessoa que para trabalhar o texto. E a gente vê o amor, vê a dedicação nisso. É isso que a gente vê nesses livros. E além disso, o livro tem o Opus, ele tem algumas coisas, tem texto de várias pessoas falando lindamente sobre ele. Então, antes, inclusive do prefácio, tem algumas pessoas falando sobre o livro. E tem Bruno, eu ia fazer mais pergunta, mas eu vou ler. Porque assim, eu vejo nesse livro o professor, e eu vejo o professor nesse livro, e eu Uhum. vejo também memórias, muitas memórias muito bacanas, e a observação de sala de aula, né? Eu vejo a observação. Aqui tem textos aqui, né? Tem qual a importância do brincar, algo rítmico. Quando você olha, o insatisfeito Vate. Então você começa a passear no livro, você fala, o que é isso? Né? Você dá uma viajada grande, porque você vai enxergando, você vai vendo o teu poder de síntese e também as tuas observações de mundo. Né? Vou ler Pandemia Ano 2. Pode ser? Eita, nós. Opa, por favor, eu agradeço. Pandemia Ano 2. Eu vi março em reclusão. Abril, com começo de saudade. Maio, reflexão de como é bom ter liberdade. Junho, tinha quermesse e a noção de como é bom sairmos juntos. Julho, eis a questão. Seria esse o fim do mundo? Agosto, ninguém queria ficar em casa todo dia. Setembro, ainda me lembro de como é bom ter companhia. Outubro, quem diria, já se foi esse ano. Qual a perspectiva para 2 meses que ainda faltam? Novembro é nascimento. Pelo menos para mim, que nunca imaginei passar um aniversário assim. Dezembro foi diferente. Resumo praticamente de todo o ano. Votos de saudade e as vacinas chegando. Fui. Fiz uma viagem. Olhei para o céu de Minas e vi. Sua poética não morre. Verso livre e quando preciso escapo de estrofe. Coração é cofre. Sigo empunhando livros. Livros não escritos. Normalmente leio pouco, mas seleciono muito. Há tanto para conhecer no mundo interior. Vi seu esplendor e olhei para fora. A aurora de esperança que a cada dia se revigora. Como me dizia um colega de trabalho, a cada dia mais novo. Quando escrevo, penso em mim e no povo, que povoa periferias e todo o sertão, que mora em barraco e mansão, que se encontra sozinho em meio à multidão, ou que se vê bem acompanhado, tendo alguém para estender a mão. Escrevo para esquecer tranquilamente. Escrevo para expressar o que se imaginou. Meu texto tem métricas e flow. Portanto, aguarde as próximas linhas, páginas, pois um novo trabalho já começou. Janeiro de 2021, atenciosamente, Bruno Eduardo para todos os anos seguintes. É uma carta linda.
Carta Eita, poema, nós, né? que honra, hein? Que honra! Essa leitura ao vivo e a cores. Que massa. Bom. Muito bom ouvi-lo assim. É um texto que está datado e é uma data não ficcional, né? Porque janeiro foi ali depois que o recesso escolar, né? Por mais que as aulas estavam online, EAD, foi quando deu uma flexibilizada e eu fiz essa viagem para Minas, né? E o texto Pandemia Ano 2 ele estava escrito até a parte dos meses, até dezembro, e ele estava parado, guardado. Aí quando eu fiz essa viagem, eu escrevi outro texto. O outro texto é o Fiz uma viagem, olhei para o céu de Minas e vi, sua poética não morre, eu tinha viajado para Minas. Aí quando eu voltei, eu continuei elaborando aí e juntei os dois textos. Ao invés de ter dois, tivemos aí só um, que é o Pandemia Ano 2. Então essas duas partes que eu ia comentando, é um antes e um depois dessa viagem. É um em casa e é um outro fora de casa, no caso viajando em Minas Gerais. No céu, admirando o céu de Minas, né? É, Ô, Bruno, agora eu fiquei sim. curioso. Você fez um poema aqui, o Algo Rítmico. É, eu fiquei vendo, eu fiquei imaginando ali nesse poema uma menina, um menino alucinado com o celular. Você fez esse poema a partir dessa observação? Ou eu estou enganado? Né? Só me deixa eu achar aqui a É página, a qual que é mesmo? 18. 18. Exato. Então eu consegui transmitir a ideia. Porque é isso mesmo. Então, e aí É quando eu vi, algoritmo, né? né? Não tem um É, algoritmo? sim. Algorítmico. É essa ideia, essa sugestão de algoritmo, algoritmo e algorítmico. E você traz uma coisa, você traz de uma forma, uma prosa, você traz um texto que ele desperta, de certa forma, uma problemática muito séria nas escolas. Nós temos aí uma lei aí até para sair sobre a proibição de celulares, né? Sobre essa questão dos celulares nas escolas e tal. E você traz isso, né? Se esse texto for muito bem observado, você olhar, a problemática está aqui, mas ela não está de uma forma que a galera vai falar assim, não, não quero ver, que chato, ele está proibindo de usar o celular. Não, não é isso. Você vai colocando as situações e dá aquela agonia na gente de perceber que a pessoa ela tá agoniada, né? Ela tá no vício mesmo do celular, ela está na dependência. E você traz isso de uma forma muito mais agradável de se ver, no sentido de você não chegar e proibir simplesmente, né? Vou Ah, proibir sim. aqui, não pode, o celular não presta, você não pode usar o celular, não. Você está trazendo as situações e quem lê vai Sim. percebendo, rapaz, é verdade, olha, eu não estou mais olhando no olho, eu não estou mais trocando ideia com as pessoas, eu estou só dando atenção para essa máquina aqui. Então, peraí, eu preciso parar um pouquinho. Olha, quanto tempo eu estou nessa máquina? Quanto tempo eu estou pegado com essa máquina? Então, você traz um texto valiosíssimo para ser trabalhado em sala de aula, porque você trabalha o texto, conversa, a pessoa lê o texto. O que vocês acharam do texto? O que você achou disso? Como é que essa menina, a interpretação do texto, como é que essa menina, como é que essa pessoa está? Ela está normal? Ela está bem? Ela tem controle sobre a utilização do celular? Ela não tem? Você acha que ela comeu direito? Será que ela deu atenção para o pai, para a mãe? Será que ela ouviu o que o professor falou, o que a mãe falou, o que alguém falou? Ou ela está tão alucinada pelo celular? Então, é um texto valiosíssimo, que se deve ser trabalhado. Eu achei fantástico. Assim, eu tenho Maravilha. filhos pequenos, né, adolescentes, e a gente vai olhando esse texto, fora a importância do brincar, né? Que é outro texto maravilhoso, está na página 17. Gostou desse também? É. Também. A importância, esse daí eu até gravei ele em estúdio. Além tem o Opus, o título é nesse sentido, né? De obra e também de óperas, né? No sentido musical da coisa. Eu levei, acho que 7 ou 8 textos para o estúdio, a gente gravou e tal. E
A importância do brincar, ele tem todo um trabalho musical que ganhou um ad clip, né, de fotos e legenda no YouTube, enfim, é um texto longo, mas cada partezinha ali foi bem pensada e encaixada para a gente pensar, né, como adulto, se a gente ainda brinca, como são essas brincadeiras e como as crianças brincam hoje em dia, né? É, e você tem um outro texto bem bacana, O Primeiro Sol Depois da Quarentena. Você quer Hum, ler ele pra gente? Quer que eu leia? Diga aí. deixa eu pegar aqui a Ele está na referência. 43. 43. Olha, e obrigado pelo comentário, viu? O algo rítmico, ele é um dos textos que não teve nenhuma observação de quem leu o livro, né? Eu até pensei, vixe, foi mais do mesmo, no sentido de, vixe, será que é mais um texto falando, entre aspas, falando mal de celular? E na verdade não é falar mal do celular, mas é do efeito, né? Dessa É o super comportamento, né, exposição. Bruno, o comportamento diante dessa máquina, né, que é tão maravilhosa e pode ser tão nociva, né? É, tem isso. Mas, Sim, Bruno, sabe uma coisa que eu vou falar para você? Há sim, textos injustiçados, há muitos textos injustiçados, assim como poetas injustiçados. É, eu já vi pode textos, eu ter escrevi textos que eu considero bons textos, eu olho assim, o bons. texto não tem uma curtida, não tem nada. Aí você pega um texto mais ou menos, mas que tem um apelo, aí o texto tem 1.000 likes, 1.000 curtidas, 1.000 comentários. Aí você fala, meu, curtir esse texto aqui, meu, o que é isso? E um texto que você trabalhou mais, você pega esse texto do algoritmo, é um texto maravilhoso, mas que às vezes, então, existem É, textos injustiçados. injustiçado, pode crer. É, tem um ritmo, né? É o ritmo. É, É o é o ritmo da ritmo. escrita. É. Pode crer. Mas obrigado pelo comentário. É algo a se pensar mesmo, a levar para a sala de aula. Embora eu não fique levando um monte de textos meus, quando é aula de literatura, vez ou outra eu apresento algo meu, mas sem ficar com muita autorreferência ali, né? Eu escrevi, é o meu livro. É. Mas Ô, é algo de se Bruno, pensar. você É um falando texto. isso, né? Você falando isso, eu acho que seu texto tem que ser levado mesmo e tudo, mas você falando isso, você me deixa muito alegre, porque nós estamos falando de São Paulo, né? Tem muita gente, eu sou poeta, eu sou o cara, né? Uhum. E a gente tem algumas figuras nos saraus, na cidade de São Paulo e tal. E quando a gente vê a lucidez, a gente não ficar empurrando o nosso texto lá dentro, né? Porque a gente vê, por outro lado, tem as figuras que fazem isso, empurram o texto e tal. E é importante as pessoas reconhecerem, né? As pessoas falar, Uhum. nossa, porque não empurrar. E aí essa lucidez sua é muito bacana, mas tem textos seus que você precisa levar e falar assim, aqui é meu texto, eu tenho um livro escrito, Ler. até para você, para os alunos, porque tem gente que acha que escritor é uma coisa do outro mundo, eu achava que escritor era uma coisa... Não, gente, Uhum. eu tenho um livro escrito, porque as pessoas imaginam que o escritor é uma pessoa que não existe, que elas não vão ter acesso. Não, eu Ou tenho um já livro escrito, eu sou morreu, né? Bruno. Só os clássicos, né? Tipo, o escritor é um velhinho em barba branca ou já faleceu há 50 anos. Olha o livro dele aqui. Eles falaram, Exato. escritor vivo aqui do meu lado. A pessoa, hã? Como assim? É, e aí, quando você fala disso, você está ali, isso ajuda muito, Bruno, porque aquela pessoa fala, é possível ser, ele é, né? Então é você também. Bacana, bacana. É por aí mesmo. Vamos lá, o Então, primeiro sol depois da quarentena? eu pode ler você, que eu tenho um seu aqui que eu gostaria de ler também, para a Boa. gente. Porque, ó, a gente está quase a 1 hora, uns 50 minutos, se aproximando dos 50 minutos, eu acho. E eu não sei se o Instagram derruba, então antes de derrubar, eu gostaria da gente, né, Vamos lá. caminhar para a conclusão para não deixar pela Não metade. estourar, né? Então vamos lá. Eu O penso. primeiro sol depois da quarentena. O primeiro sol depois da quarentena será lembrado por alguns com frequência. Assim como foi a primeira colheita após a peste negra. Assim como foi encarar a reconstrução após a Segunda Guerra. Assim como foi encarar a reconstrução após a Segunda Guerra, assim como foi admitir um acidente em Chernobyl, o homem erra, assim como será ao passar essa fase do Brasil. A gente espera.
esperança. Bruno Eduardo. Mas é mais um que surge desse contexto, sem dúvida, né? Ele é diretamente ligado. Salve, Cosmo! Ah, é inevitável, né? Acho que pelo menos o meu modo de ver a literatura é uma literatura para o dia a dia. E eu não sou. Existem diversos, né, tipos de escrita e gêneros e subgêneros da literatura, né? Mas a minha não é, de fato, uma literatura da fantasia, no sentido de fugir, né? A minha escrita ela vai ao encontro e de encontro, né? Ao que eu vivo ou convivo com as É pessoas que estão comigo ou literal, que né? É estão. literal de fato, né? É para o dia a dia mesmo. O sol, primeiro sol depois da quarentena. Ele foi escrito ainda no período de quarentena, né? Mas tem a ver com essa esperança. Como eu concluo o texto, era para falar de esperança mesmo. Muito legal. Inclusive, eu não coloquei nenhum livro ainda, nem sei se vai chegar a estar no livro, que é. Eu fiz os dias, eu fiz a semana. Segunda, terça, domingo da pandemia. Então, cada poesia tem um dia da semana. Depois eu Olha, até te mostro. sim, gostaria. E Vou te vai mandar. seguir esse raciocínio. Eu não tenho aqui fácil, mas depois eu te mando esses textos aí. Eu fiz um dia da semana, eu fiz até o sábado, acho que. Que massa. Queria comentar mais alguma coisa ou ler algum outro? Não, acho que aqui foi. Eu estou falando isso por conta do tempo, tá? Porque se fosse para falar, a gente tem muita coisa para falar. Mas Sim. estou te falando por conta do tempo mesmo. Sim. Para a gente não ter a transmissão encerrada, assim, parecer mal educados, né? Não dá nem um tchau, um É, obrigado, boa noite, né? é. Mas, ó, eu acho que ainda temos aí, eu acho que mais uns 10 minutos, eu acho, né? Se for uma hora, eu acho que tem mais uns 10. Eu queria, para concluindo, como que chega aí o direito à advocacia? Como que concilia isso num cara que tem a literatura, essa literatura falada, que lembra lá pelo menos para mim, do, do cordelista, do folhetim, daquele que vai pedindo licença com um copo de caldo de cana na mão e no outro umas folhinhas com os versos e na cabeça improvisando e chamando atenção. Como é que concilia isso com... Como que concilia isso direito? Como é Olha, que concilia isso? eu acho que a poesia está muito nisso, porque hoje tem uns conflitos gigantes, né? Causas familiares, causas trabalhistas, e aí eu chego com a poesia falando, não é melhor a gente fazer um acordo? Vamos ver vamos conversar? É isso mesmo? Qual é o sentimento que está por trás dessa revolta toda? E se a gente fizer diferente? Então, eu trago a poesia para dentro do direito. É claro que tem hora que é a lei seca e acabou, mas tem hora que eu falo, não, vamos fazer diferente. E se a gente conversar? Será que não dá para a gente não entrar na justiça e ficar aqui? Eu posso ligar para a pessoa para a gente conversar? Então, eu trago a poesia para esse texto, eu trago a poesia para esse contexto, né, do direito. E, e o direito, ele me traz para a poesia uma escrita mais social, né? Que eu começo a olhar o direito das pessoas e trazer o direito para dentro da escrita da minha poesia, quando eu começo a olhar o social, o direito que se tem. E quando você fala de como concilia, é isso, né? Eu trago a poesia para dentro das discussões, né? Essa coisa da sensibilidade para dentro das discussões, das disputas, e levo o direito para dentro da escrita da poesia. Agora, como é que surgiu o direito em mim como poeta? Eu estava no sertão e aí, criança, tem uma cultura das pessoas criarem pássaros em gaiola. Aí um dia eu disse, mãe, eu quero criar um pássaro em gaiola. Ela disse, nunca. Eu digo, mãe, mas o menino cria tudo aí, é bonito, eles cantam. Ela disse, nunca. Vem aqui. Aí me chamou fora, mostrou o céu, disse, tá vendo esse céu lindo, bonito, azulzinho? Os passarinhos cantam porque eles têm saudade dos companheiros deles. Tá vendo esse céu azul bonito? Ele tem tudo isso para voar. E eles estão presos nessa gaiola. E ele canta com saudade do companheiro dele.
Então, já pensou você estar numa gaiola tendo esse céu inteiro para voar? Nunca você vai criar um passarinho. E aí eu chorei e a partir dali ela teve muito problema comigo porque eu quebrava as gaiolas dos vizinhos. E aí, sem saber o que era ser advogado ou direito, eu botei na cabeça que eu ia escrever um livro chamado Advogado dos Pássaros. Eu era criança. Olha, Pior. Advogado dos Pássaros. Nunca saiu do papel isso, mas eu Olha, falei, eu vou escrever o Advogado dos Pássaros. E aí veio o direito nessa coisa, dessa justiça, esse senso de justiça a partir dos pássaros, né? E o direito veio para dentro de mim a partir desse relato aí, dessa situação das rapaz, gaiolas. se não render o livro, pelo menos tem que render um texto, hein? É, Da hora, hein? Como é? O direito dos pássaros. Que massa. eu falei, meu, eu vou. E pequeno, eu digo, eu vou fazer isso, né? Vou fazer isso. Então o direito veio para mim nesse meio. Então eu uso o direito para a poesia para tirar a dureza do direito, a secura da lei, e Uhum. levo um pouquinho da lei para dentro da poesia para mostrar o social. Que massa. É interessante de pensar isso, né? Porque às vezes, assim, no senso comum, eu diria, né? Tá tudo muito distante, mas não, né? Eu acho que a Bruno, é bem literatura distante. acaba trazendo É, essa humanização, né? A literatura em si tem uma permite, né? coisa, tem uma coisa que o pessoal fala assim, ai, você é professor, mas você é escritor? Como você é escritor e você é professor? A mesma coisa eu sou questionado. Como é que você é advogado e é poeta? Como assim? E pode uma coisa? Como se não... Você é um professor que tem a riqueza de ter a literatura ao teu lado, de ser um autor. Você é um professor com plus, né? Sim, Às vezes, né, às vezes o pessoal não tem né? Ou você é uma coisa ou não pode ser outra. Não, você pode ser o que você quiser. Salve Genival Cirilo, também é um poeta bom, um poeta que lançou livro recentemente, um camarada bom do Sarau do Jabaquara. Um abraço, Genival. Bom ter você por aqui. é bem isso. É curioso, tipo, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de me apresentar, antes de que perguntem algo que eu faço e tal, profissionalmente ou não, né? Mas eu comento ter livro publicado e tal. Ah, então você é escritor? Eu falo, sim, tenho 2 livros publicados, né? A gente já publicamos e tal. E você é famoso? Às vezes isso vem de adolescente, né? Mas já teve adulto que perguntou e você é famoso? Você já vendeu quantos livros? Você falou, então, eu não sou o famoso que está na TV fazendo comercial, que vende milhões de livros, não, mas já foi aí tantos livros de mão em mão e vai chegando, porque é diferente ser artista de ser famoso, há uma diferença, Ô, né? Bruno, recentemente a cantora Socorro Lira, ela falou assim, brasileiro não gosta de artista, brasileiro gosta de famoso. E tem hora que eu concordo com ela, porque você vai numa Bienal do Livro, bons autores estavam lá largados e tá os tiktokers lá, assim, a galera em cima de uma galera, mas quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa aí, né? Um tiktoker? Eu falo, tá bom. E aí, né? Tem esse lado. Mas, Bruno, como é que... Eu não sei como é que tá É de uma tempo, eu ia te inversão, perguntar. Oi, né? é uma inversão. É. Como é que você está de tempo aí? Cara, eu tenho mais uns 20 minutos, se a live não Tá. desligar, né? Eu te perguntar como é que caiu a questão de professor, como é que você chegou a dar aula, como é que você chegou no meio da questão da escola mesmo? Certo. Eu fui primeiro assim, eu quando me apresento, eu sou poeta, escritor. Porque antes de escrever já tinha essa vocação, né? E com essa vocação latente, foi se tornando patente à medida que eu cresci. Eu fui adolescendo até ser um jovem adulto e hoje já adulto e com as responsabilidades de adulto, é o meu ganha-pão, a profissão de professor. Mas quando eu fui para o curso de letras e depois o curso de artes, eu fui na intenção de melhorar minha escrita, inicialmente com o curso de letras,
né? Eu não fui que eu quero ser professor de português, eu quero dar aulas. Embora eu desde criança tinha essa satisfação em entender as coisas e ensinar. Ou melhor, entender as coisas e explicar. Ou não, você não sabe como que abre essa garrafa de refrigerante? Aqui, ó, pega assim, você tem que cortar primeiro o lacre aqui, aí você puxa, ó. Aí, ó, viu? Faz aí, abre aí, abre aí. Era uma satisfação. Então, de alguma forma, era aí o educador, o professor em si. Mas aí, quando eu vou para o curso de letras, é para melhorar minha escrita, para desenvolver minha escrita, por já ter, de alguma forma, essa facilidade de combinar e colocar as palavras para dançar, de rimar, de improvisar. Tanto é que a literatura que eu acesso primeiro é por meio de gibi. Gibi achado em ferro velho que eu ia vender papelão. E, posteriormente, quando eu, mais adolescente, começo a prestar atenção no que eu vou consumindo, é o rap. Ritmo, poesia. Então, essa literatura marginal, de algum modo, essa literatura periférica, que eu me identifico e eu me posiciono, de alguma forma, como um ponto de partida para ir para a faculdade, para ir para a universidade, e lá conhecer e entender melhor os clássicos e tal. Tanto é que no ensino médio eu nem gostava de literatura, não lembro de aula de literatura. Nunca tive nenhum elogio, nem engajamento da minha parte em escrever, E fazer isso trabalho te de literatura. trouxe, as letras te trouxeram para a profissão, além de você aperfeiçoar a tua escrita, também te proporcionou ser professor, né? E vir para a sala de aula, né? Sim. Por conta da licenciatura, ela me dá licença para ser professor. Mas, de fato, eu na sala de aula é hoje eu diria que é um P3, né? Poeta, professor e pai. Porque hoje eu também, como pai, em sala de aula, eu vejo a importância ali dessa profissão. Por mais que são alunos, não são meus filhos, mas o cuidado, né? Por isso que essa profissão, às vezes, tão desprestigiada, ou em comparação, embora eu não acho que deva acontecer essa comparação, ela recebe menos do que provavelmente deveria, pela Mas são importância. filhos da vida, né? São filhos que a vida dá para o professor, né? São filhos que o Sim, professor ele cuida, ele educa. Então são de certa forma são filhos. E é tem um uma relato consideração. muito bonito aqui no teu livro, no Opus, que fala dessa questão dos gibis, né? Que você vendia em ferro velho para trazer para pegar os gibis da Disney que chamavam sua atenção pelas ilustrações e tal, que foi o comecinho aqui que a Maria escreveu, né? O amor Sim, pela leitura que Maria, um abraço, amada. em 2005, né? Que lá em 2005 foi crescendo, né? Sim. Esse E eu amor, nem né? sabia, porque em 2005 eu tinha ali o auge dos meus 12 anos, 13 anos. Ó, e nessa época eu estava fugindo para as oficinas literárias. Olha Era aí, nessa época que eu fugia o encontro de que eu fugia gerações aqui. fugindo do mercado. Então você correndo atrás dos gibis ali e eu fugindo do mercado para ir para as oficinas literárias, né? Olha que Então massa, cada um no seu tempo buscando correr atrás da arte e da palavra, né? Da poesia. Muito que legal. massa. Eu acho que E quais os daria para a projetos gente que marcar dois, pode hein? falar? Eu acho que a gente poderia marcar um papo dois aí em breve, hein? Pô, vamos marcar Talvez com um sim. tema sugerido pelos nossos assistentes aqui, pela nossa audiência, por quem está aqui acompanhando a gente, deixar talvez algum comentário ou a gente fazer uma caixinha de perguntas. Acho que se topar aí, eu também, a Tá gente marcaria topado. aí para trocar uma ideia sobre um tema específico ou responder alguma pergunta, porque é a potência, né, da literatura, a potência da poesia, né, que a gente está aqui nesse encontro. Da hora. Tá topado, que nem diz o outro. Como diz, eu acho que você não sei se você conhece o José Danilo Rangel, toda quinta-feira ele faz uma live que é
literatura de quinta ou é poesia de quinta. Depois eu te passo o link dele, que ele faz uma live É, toda quinta-feira, também é muita resistência. Toda quinta-feira é um outro cara muito bacana de você conhecer, que tem essa vibe da literatura e da poesia. Agora me fala, tem projeto novo? Você está escrevendo? Conta um pouquinho. tem, tem sim, cara. Obrigado até pela pergunta, porque eu não estava com isso em mente para falar. Mas tenho sim. Por hora, eu tô, estamos, né, que eu não estou sozinho nessa, pensando em algumas estratégias de comemoração, de retomada de algumas coisas do Opus. Essa live, essa série de lives chamada Papo 10, ela surge dessa intenção de remexer ali no Opus, na obra, e trazer pessoas novas, dar um novo ar, assim, né? Então, ouvir você lendo hoje, para mim, é muito gratificante. E, de alguma forma, essa troca, você também com seu livro recém-lançado, então, essa troca, essa retomada é parte do que eu tenho feito hoje. Alguns, em breve tem eu vou divulgar aí um novo, uma um novo suporte do Opus e do Feto Afeto, eu vou divulgar em breve. Uma nova tiragem do Feto Afeto, porque ela esgotou e aí algumas pessoas procuraram enquanto eu divulgava o Opus. Tinha gente olhando o Opus e perguntando do Feto Afeto. Teve gente que comprou o Opus ou que ganhou de presente e veio procurar saber do Feto Afeto, e eu não tenho mais Feto Afeto no momento. Então tem uma nova tiragem aí no forno, logo logo eu compartilho e divulgo também. Mas em escrita, em textos novos, eu estou trabalhando sim em um projeto novo desde o ano passado. Estou escrevendo, eu diria, num tempo natural, num tempo tranquilo ou até vagaroso, se a gente comparar o tempo, o ritmo da internet. Essa era internetiana é tudo para ontem, tudo para ontem, para ontem, para ontem, inclusive os textos, né? Então, eu não estou muito preocupado com isso, mas eu estou trabalhando sim num novo livro aí, no terceiro livro que Deus quiser vai vir aí para compartilhar uma nova perspectiva e alcançar novos leitores, né? Acho que você também sabe que mais do que escrever é ser lido, né? É provocar essa interação, essa troca, né? Então, já que a gente não é best-seller no sentido de ganhar milhões e milhões com os direitos autorais, que a gente possa ganhar milhões e milhões de novas conexões neurais, né? É, E é e, por e aí. essa coisa, né, Bruno, de a poesia chegar até as pessoas. Eu já vi algumas modinhas de se vender muito livro e tal. Eu falei assim, "Mas por que eu estou vendendo tanto livro? Eu quero saber se as pessoas leem, né? É claro que eu Sim, gostaria de ganhar dinheiro e tudo, mas eu quero que você leia. Se você lê, se uma pessoa lê, eu acho maravilhoso. Quer comprar o seu livro, não porque estão comprando e tal, não. Vou comprar o livro do Bruno, porque eu quero ver o que o Bruno quis dizer aqui, o que ele disse, né? E aí, isso é bom, porque às vezes vender, tem gente vendendo meio mundo de livro, mas você não vê dali uma fala, né? Você, não, eu não preciso vender. Precisar é uma coisa, mas assim, eu quero que a minha poesia chegue às pessoas e elas sintam alegria, sintam prazer, abra reflexão e que elas usem a minha poesia para alguma coisa. Eu já uso a poesia sim, das pessoas para falar. Eu falo, às vezes eu pego a poesia e falo, olha, né, eu uso a poesia para oferecer para uma pessoa, para elogiar, né, até para sim, conquistar uma namorada, eu já é usei a poesia de diferente. alguém, a música, né? Então é isso, né? Sim, é bem interessante isso, Carlos, porque quem não quer, né? Se um dia eu tiver a oportunidade de viver do que eu escrevo, no sentido financeiro, de ter recurso financeiro a partir do que eu escrevo, ótimo, vai ser melhor ainda, porque fazer o que gosta é bom para trabalhar e muito bom. Fazer o que não gosta para ganhar dinheiro é muito mais penoso, é muito mais sacrificante, no sentido de, nossa, eu tenho que ir lá de novo, tá, mas eu preciso ir por causa do dinheiro. Então, trabalhar com o que gosta dá menos trabalho, de alguma forma.
né? Igual na hora que você estava falando de você é obrigado a ir no domingo, é uma coisa. É outra coisa quando você fala, hoje é domingo, mas eu quero ir. Eu vou. Ah, mas não vão te pagar R$ 1, mas eu vou, porque o pagamento acaba sendo de outra forma. Exato. Isso não anula a importância financeira de manter. Só que é até uma frase que eu ouvi recentemente, que às vezes as pessoas estão na busca do primeiro milhão, né? Ainda mais hoje em dia com os coach mirins, enfim. Mas com 1 milhão também vem novos problemas, né? Então, é 1 milhão e talvez você vai ter 1 milhão de problemas novos. E aí? Será que vale mesmo? Entendeu? Então, eu não fico com esse foco, embora se vier a oportunidade, sem dúvida eu não vou negar sem minimamente analisar e avaliar, né? Sim. Porque a prioridade ainda é a escrita. É a escrita, é o compartilhar desse texto e combinar e permitir que as pessoas tenham esses momentos, essa experiência poética. Muito legal. Eu gostaria de ler um chamado Sine Qua Non. Ler ou recitar, que faz um tempo que eu não falo ele. Boa, boa. Eu gostaria de compartilhar ele, até para a gente concluir, caso você queira acrescentar algo ou ler algum outro, aí a gente faz essa saideira com os nossos textos. O que você acha? Fechou, pode ser. Pode ser? Pode ser. E o Opus é um título em latim, né? Latim. E essa tradução aí como obra ou trabalho, e a intenção dessas séries de lives é para, de alguma forma, trazer algumas profissões, no caso você na área do direito, mas também com a literatura ali no peito. E eu aqui, no caso, professor, trazendo aí como um andor, ou não, mas trazendo aí a poesia, o ser poeta como vocação. Sine qua non. Às vezes é parcialmente compreendido, muitas vezes desprezado. Tantas vezes é citado e às vezes é exercido. Ora é ignorado, ora é percebido. Pensam que podem matá-lo e às vezes até parece abatido. Pode habitar em lugares inóspitos e tornar esses os mais apreciados e bonitos. Não por eles mesmos, mas porque ele está presente, fazendo de cada gesto um presente de vida, pois sabe que dependendo dele, nunca haverá despedida. O amor não nos abandona. Ah, e por falar em amor, amor é estado de graça, como disse Drummond. Honrar a vida em simplicidade, isso é um dom. Oportunidades recebidas por graça sine qua non. E em liberdade poder falar em claro e bom tom que das nuances da vida muito se experimenta. Tempestade faz bom marinheiro, mas é difícil suportar a tormenta. Porém, em tudo pode-se ter um aprendizado, para um caminhar sadio, a passos equilibrados, pois a existência, a